Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos juntos aí, né? Juntos para a honra e glória do Senhor, aleluia. Deus é lindo, Deus é justo, Deus é fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nosso socorro bem presente na angústia ou na tribulação, amém? Vamos estar aí agora entrando no livro de Isaías, porque não sei o que aconteceu aqui não. Eu estou entrando ao vivo aqui, mas não está dando não. Vou ver o que aconteceu aqui. Procura o livro de Isaías. O livro de Isaías é depois de Cantares, né? Eu terminei o livro de Cantares e agora estou entrando no livro de Isaías, tá? Isaías mesmo. Cantares só tem apenas 8 capítulos. E nós vamos entrar no livro de Isaías. E vamos aprender junto? Vamos aprender juntos? Amém? Vamos aprender juntos no livro de Isaías? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é justo, Deus é fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nosso socorro bem presente. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para aprender mais da palavra de Deus. Porque enquanto eu tiver nós sabemos que a luz da palavra, a luz do Espírito Santo de Deus, podemos entender a palavra do Senhor, amém? Deus é justo, fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, gente, olhando aí, né, nós já aprendemos. Eu estou lendo desde Gênesis. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são considerados livros de Pentateuco, né? E depois tem Deuteronômio, Josué, Juízes, depois tem Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois de Eclesiastes tem o livro de o Cântico, ou então Cantares de Salomão. E aí o próximo que nós vamos entrar agora é Isaías. Olha bem, o autor de Isaías, o autor do livro de Isaías é ele mesmo. Ele é autor do livro de Isaías. Ele foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. O tema central do livro de Isaías é a salvação. E a palavra-chave aí, né, é julgamento do pecado, promessa messiânica. Aqui o que é promessa messiânica? É a promessa que Cristo viria ao mundo, o Salvador. E ele realmente veio. Jesus Cristo, ele veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, gente, o primeiro versículo colocado no livro de Isaías ele é filho de Amós. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação, tá? Ele é filho de Amós. E o propósito do livro de Isaías, um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado e o julgamento deste pecado em Judá, Israel e nações vizinhas. Quase todas as palavras hebraicas para o pecado são empregadas pelo profeta. Um propósito paralelo era esforçar-se para tirar o povo de Deus da desobediência para evitar desastre. Para evitar desastre, um propósito que foi apenas parcialmente alcançado. Mas talvez o maior propósito tenha sido estabelecer um fundamento de esperança e a promessa para o remanescente fiel por Deus
fiel por Deus. Assim o livro está cheio de promessas de restauração e redenção. Deixa eu fechar essa janela aqui, porque senão não vai dar para continuar não. Espera aí. É o ventinho, né? Não vai dar. Aí, gente, o que acontece? Cheio de promessas messiânicas, né? Aqui no livro de Isaías. Esse livro de Isaías está cheio de promessas de restauração e redenção do advento, garantido do Messias, da salvação para todas as nações. Aqui então já profeticamente já está profetizando a vinda do Messias aqui no livro de Isaías há 700 anos antes de Cristo. Já havia uma profecia que o Redentor viria, e ele veio, né? Virá, né? Ele veio. Assim está cheio. Assim, o livro está cheio de promessas de restauração e redenção, de advento garantido do Messias, de salvação para todas as nações, do triunfo do propósito de Deus, apesar de intervalos de sofrimento. Porque nós sabemos que o povo sofreu devido à desobediência, né, gente? A desobediência gera sofrimento. E aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, a parte 1, a mensagem do julgamento e promessa. Uma acusação de rebelião chamado ao arrependimento no capítulo 1. Então aqui está, né, no capítulo 1. Vamos ver qual que é o contexto histórico aqui. Isaías, onde que Isaías estava aqui? Isaías profetizou no período mais crucial da história de Israel e Judá, porque aí os reinos, né, Israel e Judá já estava dividido, né? Eles dividiram lá. Quando Salomão morreu, houve divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Obrigada aí por estar curtindo aí, SBT. Deus abençoe. Então, Isaías profetizou no momento mais crucial da história de Judá e de Israel, que as 12 nações se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul. E ambos os reis do Norte e do Sul haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescente em Israel, governado por Jeroboão, e os outros 6 reis de menor importância tinham sucumbido ao culto pagão. Então aqui vai entrar aqui, entrando no livro de Isaías, aqui no capítulo 1 de Isaías está falando de exortação. Exortações quer dizer aconselhamento. Está também falando de ameaças também. Isaías, ele era filho de Amós, e a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Naquela época, Samaria era capital de Judá, e a capital naquela época, capital de Judá era Samaria, e de Jerusalém era Jerusalém mesmo, né? De Israel, né? Era Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, eles eram reis de Judá. Isaías existiu no reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, mas no reino de Judá. Ele não estava no reino de Israel, não. E ele falou assim: olha, ouve, ó céus, e presta atenção, tu, ó terra, porque fala ao Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O que é prevaricaram? Se levantaram contra Deus, pecaram contra Deus. Ele criou filhos, ele abençoou, ele deu abundância para eles, mas eles mesmos se levantaram contra Deus.
E ele falou assim no verso 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Israel não me conhece. O meu povo não me conhece. Só conhece a Deus quem lê a palavra do Senhor. Aí ele fala assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Como se diz, né? Voltaram ao próprio vômito. Eles voltaram ao próprio vômito. Eles prevaricaram contra Deus. Nós não podemos voltar contra Deus. Hoje o mundo está se voltando contra Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui também ele está falando assim: por que serias ainda castigado se mais vos ia rebelar? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Todo aquele que cai em pecado está com o coração fraco, está com a mente fraca. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Ele está doente de tanto pecado. Porque nós vamos sarar se nós buscarmos a Deus como devemos. Na palavra de Deus fala: buscai o Senhor e vivei. Buscai o Senhor e vivei. E ele está falando: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Nada estava são. O povo de Israel estava doente. Aquele que está sem Deus está doente. Porque não há outro caminho, somente Deus, ele é o caminho. Breve Jesus voltará. E ele fala assim, Isaías no capítulo 1, esse profeta, ele fala assim: a vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A cidade foi destruída pelo fogo. A vossa região, os estranhos devoraram em vossa presença, e está devastada como uma subversão de estranhos. Estranhos, né? Invadiram a terra. E a filha de Sião se ficou com a cabana na vinha, com a choupana no pepinal, como cidade sitiada. A cidade foi tomada. Por quê? O povo rejeitou a Deus. Não podemos rejeitar o Senhor. Não podemos rejeitar o Senhor. O mundo está querendo treinar os jovens, treinar as crianças para esquecer de Deus. Não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam dos preceitos de Deus. E ele está falando assim: se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhante a Gomorra. E ele fala assim no 1:10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Então eles estavam tão corrompidos que estava sendo comparado a Sodoma e a Gomorra, que há tanto tempo atrás foram destruídos por causa do pecado, né? E ele fala aqui, ó: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Para que sacrifício se vocês continuam pecando? Tem gente que faz sacrifício, mas continua pecando, continua na vida de pecado. Nós temos que obedecer e rejeitar o pecado. O pecado em nome do Senhor Jesus. O que é pecado? É tudo aquilo que se levanta contra Deus. É tudo aquilo que se levanta contra Deus. E aqui ele está falando assim, ó: Deus falou, né, através do profeta Isaías: estou farto de sacrifícios, de carneiros, de gordura de animais, nédios, e não folgo. Eu não estou cansado de sangue de bezerro derramado, nem de cordeiro, nem de bodes. Eu não quero isso. Vocês fazem sacrifício e continuam desobedecendo ao Senhor. Deus falou que não queria isso. Quando vindes para comparecerdes perante a mim,
Quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas. Não tragais, não traz mais oferta, né? Não traga mais oferta. O incenso é para minha abominação. Isso de vossas mãos que viestes pisar nos meus átrios, andam com vida de pecado e quer me oferecer sacrifício? Antes obedecer do que sacrificar. E ele falando assim, não quero mais oferta, não quero mais oferta. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova e os sábados. E os sábados, espera que eu perdi, da lua nova, os sábados, vocês fazem as festas solenes, as festas das lua nova e as vossas solenidades, aborrece a minha alma, aleluia, aborrece a minha alma, já me são pesados, já estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não ouço as vossas orações, por quê? Porque vocês andam com vida de pecado, com vida de pecado, e ficam querendo me oferecer querendo me oferecer oferta com vida de pecado. Não adianta nada, Deus não aceita, irmãos. Deus não aceita oferta em pecado. Nós tem que haver um conserto em nossa vida. Tem que haver um conserto em nossa vida. E ele está aqui falando, olha, ele fala assim no 1,16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e para de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aqui Deus não é a primeira vez que eu leio aí falando isso para fazer, né? Esse capítulo, esse versículo 17 que ele está falando, no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. E está mandando ajudar, né? A viúva, naquela época, quando o marido morria, a viúva ficava desamparada e passava até fome. E aqui ele está mandando ajudar a viúva, ajudar os órfãos. Ele está falando, né? Aprendei, no verso 17 agora, aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. Ajudai e praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai as causas das viúvas. E aí ele fala assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes, comerei o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Deus aqui tá falando através do profeta Isaías, que a cidade que ele tinha escolhido para ser dele, a nação que ele tinha escolhido para ser dele, prostituiu contra ele. O que é prostituir? É se levantar erradamente contra uma pessoa, contra o seu Deus, né? Contra o nosso Deus. Ela que estava cheia de retidão, estava correta, a justiça habitava nela, mas agora habita nela homicidas. Já pensou?
Às vezes você olha para aquela pessoa, não, aquela pessoa é crente demais, aquela pessoa é uma verdadeira serva de Deus. De repente ela se torna um homicida, escandalizando o nome do Senhor. Convém que o escândalo venha, mas que não seja nós, em nome de Jesus. Amém? Quem concorda, diga amém. Aí está falando assim, olha, a tua prata se tornou em escórias e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Já pensou, gente? Os líderes deles, né? Se tornaram companheiro de ladrões. Cada um deles ama o suborno. Quantas pessoas no mundo de hoje amam o suborno, né, gente? Ama o suborno, misericórdia. E corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Que os príncipes era para julgar as causas da viúva e olhar os órfãos, mas eles aceitam tanto suborno, que eles não aceitavam tanto suborno, que eles não estavam olhando os órfãos e nem as viúvas. Nós sabemos que nós vivemos numa situação parecida. Quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas passando fome? E nós devemos ajudar sim os órfãos e as viúvas em nome de Jesus, amém? E aquele que precisa. E aqui no verso 24 está falando assim: portanto diz o Senhor, portanto diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-eis dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias. Alguém sabe o que é escórias? Me coloca aí para ver o que é escórias. E tirar-te-ei toda a impureza e restituirei os teus juízos como eram antes e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixaram o Senhor serão consumidos. Aquele que deixar o Senhor será consumido. Mas porque vós envergonhareis pelo carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Nós temos que saber qual jardim estamos escolhendo. Se é o jardim particular do Senhor, né? E aqui está falando que porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará estopa e sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Esse não é um capítulo bem grande, né? Tem 31 versículos. E aqui, gente, o profeta Isaías, ele fala assim, visão, né? Um termo hebraico que normalmente significa revelação divina da verdade. O profeta Isaías, ele teve uma revelação divina. A profecia de Isaías lhe foi revelada por Deus. A visão descreve os conteúdos de todos os 66 capítulos dispostos em atos e cenas semelhante a uma peça teatral. Isaías significa Iavé. A salvação, significa salvação. Isaías é considerado, ele é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento e o mais citado no Novo Testamento. Amós não é profeta menor, não é menor com um nome parecido. Uma tradição judaica faz de Amós um tio do rei Uzias. Se verdadeira essa tradição, tornaria Isaías um primo do rei. Isaías com certeza tinha livre acesso ao palácio de Uzias.
A carreira profética de Isaías se deu nos reinados desses reis que eu falei com vocês, né? A princípio, Jotão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, dos reis de Judá. Aqui no 2 ele fala: ouve os céus. E aqui no verso 3 ele fala: o boi e o jumento conhece o seu dono, né? O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas aquele que serve a Deus, será que nós somos do Senhor? Será que conhecemos verdadeiramente o Senhor? E aqui, gente, o termo pecadora significa errar o alvo. Infelizmente, a nação israelita errou o alvo. Infelizmente, muitos de nós estamos errando o alvo. Vamos procurar acertar o alvo. Como acertar o alvo? Significa obedecer à vontade de Jeová, à vontade de Deus, né? E o Santo de Israel é o nome preferido do profeta para o Senhor, o qual ocorre 26 vezes. Deus revelou-se como santo a uma nação pecadora e ele não mudou. Ele se revelou como santo para nós e não mudou. Quem muda somos nós. Porque você vai lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 1,15, deixa eu olhar para você, primeira epístola de Pedro 1,15, Deus continua o mesmo, quem mudou foi a humanidade, tá? Aqui em 1 Pedro 1,15, deixa eu achar aqui, 1 Pedro 1,15, está dizendo assim, é lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 1,15, Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. 1,15 está nos dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus não muda, ele nos chamou, ele é santo e nós temos que buscar santidade. Como que eu busco santidade? Em oração, leitura da Bíblia, congregando, volta a congregar, você que está ouvindo tá? Congregando e obedecendo ao Senhor, né? Outra aqui também que está falando que 1 Pedro 2,9 também está falando. Vamos ver o que está falando 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, povo adquirido para anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, gente, é isso aí. Aqui, deixa eu ler para vocês de novo, né? Está falando assim, 2,9. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciei as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus nos escolheu. Jesus Cristo, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitou, e ele foi e veio para aquele que resolveu, que sentiu, que ouviu o chamado de Deus. Ouviu o chamado de Deus. É muito importante a gente ouvir o chamado de Deus, amém? Ouvir o chamado do Senhor Deus. Esse é Isaías, capítulo 1, capítulo 1, que está falando aqui. Olha bem, quando fala assim no 1,5, toda a cabeça está enferma, é uma figura de linguagem de depravação total. Nós estamos num mundo depravado, as coisas, o pecado se multiplicou terrivelmente, o pecado se multiplicou. E nós precisamos viver uma vida em santidade, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Precisamos viver em santidade, em nome de Jesus, amém? Esse capítulo 1, só colocando mais
A questão do sangue é o relacionamento correto. A questão fundamental no sacrifício com o sangue é a atitude do coração para ser aceito. O sacrifício deve representar uma devoção sincera. Isaías colocou que Deus tinha tido mais do que suficiente de animais que foram oferecidos sem sinceridade. Eles ofereciam sacrifícios sem sinceridade. Realmente a santidade de Deus exige o sangue para a purificação, mas um relacionamento correto era o objetivo máximo de sua aliança. Davi reflete esse entendimento no Salmo 51, quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Né? Quando afirma que o prazer de Deus não está em sacrifícios de animais, mas em um espírito contrito e quebrantado, que possamos estar quebrantados diante do Senhor. O objetivo da atividade de Deus ao fazer o concerto não é simplesmente uma cerimônia ou sacrifício, mas um relacionamento correto. Portanto, o sacrifício sem um desejo sincero, sem honestidade, não vale nada. Nós devemos ser honestos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Esse é o livro de Isaías, capítulo 1, que possamos meditar em nome de Jesus. Amém?